Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Diz a palavra do Senhor, palavras do próprio Jesus Cristo: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Nós vamos falar hoje, continuar falando sobre a defesa da nossa fé, e hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo, que foi profetizado no Antigo Testamento. E como versículo que nós estamos decorando, o versículo que nós vamos decorar hoje é esse, Mateus 5,17. Porque ele tem a ver com aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Tem a ver com o cumprimento da lei e dos profetas. Tudo que foi profetizado se cumpriu em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento da profecia e Jesus é o cumprimento da lei. Portanto, a vida de Jesus valida a lei e valida as profecias. Profecia que não se cumpre não é profecia. É por isso que as profecias do Antigo Testamento têm efeito, porque Jesus Cristo veio. E nós vamos ver isso. Jesus é identificado pela lei e pelos profetas. Então eu quero que você repita comigo: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim revogar, mas para cumprir. Não vim para revogar, mas para cumprir, né? Vamos repetir de novo? Semana passada eu reconheço que eu fui malzinho com vocês. Dei um versículo bem grandezinho, né? Mas dessa vez, versículo fácil, não é? Então vamos falar mais uma vez? Muito bem. Mateus 5,17. Agora, nós vamos tirar do telão, porque como ele é pequenininho, eu acho que vocês já decoraram. Quer ver, sem leitura agora. Pode tirar do telão. Vai lá. Isso, não entendi nada. Vamos devagar, vamos lá. Não. Mas. Muito bem. Mateus. Então, não pensem que eu vim. Como é que é? Agora eu que não. Não pensem que vim para revogar a lei ou os profetas. Jesus está dizendo: eu não vim para revogar, para anular, para acabar com a lei ou os profetas. Algumas pessoas pensam que Cristo veio para acabar com a lei, porque o fim da lei é Cristo, diz Paulo. Mas quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, não é no fim de terminar, é o objetivo, o propósito da lei. Então, o fim, o objetivo da lei é Cristo. E é óbvio, porque Jesus fala isso. Jesus está falando: eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Porque se Jesus não cumprisse a lei não teria força e nem Cristo teria força. Porque como que a gente vai identificar Jesus, se não pela lei e pelos profetas?
A lei e os profetas estão apontando para Jesus Cristo. Sem a lei e sem os profetas, Jesus Cristo seria qualquer um que nós apontássemos. Não é verdade? E hoje em dia, não só hoje, mas ao longo da história, quantas pessoas apareceram dizendo, eu sou Jesus. Eu sou Cristo. E aí, às vezes a gente fica confuso, porque a gente fala, será que é mesmo? Por que tem tanta gente sendo enganada por esses falsos cristos? E aí, esses cristos, imagina se eles começam a realizar milagres. As pessoas vão falar, esse é o Cristo. Não se enganem, no final dos tempos, vai aparecer um sujeitinho parecido com Jesus, com palavras doces, com palavras bonitas, com milagres, e muita gente vai falar, esse é Jesus. A Bíblia diz que as pessoas vão cair num engano, e se possível, até os escolhidos. E eu vou falar uma coisa para vocês, infelizmente, muitos escolhidos estão sendo possivelmente enganados também. Por quê? Porque nós só temos uma forma de não cair no engano, é entender a lei e os profetas. Por isso Jesus, ele veio atrelado, ele veio pautado na lei e nos profetas e dizendo, eu vim cumprir a lei e os profetas, porque a lei e os profetas testificam de Cristo. Paulo vai dizer que a lei é o aio que conduz a Cristo. Então, como é que eu vou identificar o verdadeiro Jesus? Se não temos a lei e não temos os profetas, qualquer Cristo é Cristo. Qualquer Jesus é Jesus. Então, Jesus pode aparecer em qualquer momento, em qualquer cenário, porque não temos nenhum pré-requisito, nenhuma característica anterior que pudesse nos trazer uma bússola, uma direção de reconhecimento de Jesus Cristo. E é por isso que muita gente anda enganada. Agora, se nós estamos falando de um Cristo físico, que inclusive foi profetizado nas Escrituras, de que viria falso, fazendo os milagres de Jesus, usando as palavras de Jesus, parecendo com Cristo, mas não sendo Cristo, sendo anticristo. Será que outros anticristos não têm aparecido no mundo? Como que nós podemos identificar Jesus? Irmãos, nós estamos vivendo uma geração hoje em que muita gente está adorando muitos cristos. Eles não precisam ser de carne e osso, mas eles são ideológicos. O Jesus que eu creio pode fazer assim. O Jesus que eu creio, ele permite que a gente seja assado. O Jesus que eu creio, ele permite isso. O Jesus que eu sirvo, ele é assim. O Jesus que eu amo, que eu conheço, ele faz... E aí, fica todo mundo confuso. E agora? Será que o Jesus é esse ou é aquele? Será que é esse Jesus desta igreja ou o Jesus daquela igreja? Qual o verdadeiro Jesus? Como seguir a Cristo? E aí, irmãos, nós ficamos totalmente perdidos, sem saber que Jesus, quando eu digo nós, estou dizendo nós, cristãos, desta presente era. E aí nós preferimos muitas vezes falar, não, quer saber? Eu vou ficar do meu jeito. Mas será que o seu jeito e o seu Cristo é o Cristo verdadeiro? Claro que é, pastor. Mas você identifica isso como? Não é porque eu tive uma experiência com Jesus. Uma vez eu estava dormindo e aí entrou uma luz no meu quarto e ele falou, eu sou o verdadeiro Jesus. Aí pronto, aí para mim matou. Não é assim que você identifica Jesus. Não é a sua experiência que valida o verdadeiro Cristo. Também não é a sua fé que valida o verdadeiro Cristo. O verdadeiro Cristo é identificado na palavra de Deus. E se a gente descarta ou desconhece, qualquer Cristo pode ser Cristo. Qualquer pessoa pode ser Jesus. Por isso, irmãos, a gente precisa saber
quem é Jesus Cristo. A gente precisa conhecer o Jesus que cumpriu a lei. A gente precisa conhecer o Jesus dos profetas, o Jesus da lei e dos profetas. Jesus teve a preocupação de cumprir a lei para que ele pudesse ser identificado, para que ele pudesse ser reconhecido, para que a gente não caísse em confusão. E aí, baseado nisso, nós vamos falar sobre Jesus identificado no Antigo Testamento. Baseado nesse texto de Mateus capítulo 5, versículo 17. Jesus deixa muito claro: não pensem que eu vim revogar, anular a lei e os profetas. Eu não vim para revogar. Jesus não acabou com a lei e nem com os profetas, mas ele veio para cumprir a lei e as profecias. Ele é o cumprimento da lei, ele é o cumprimento das profecias. Portanto, a centralidade da lei e dos profetas tem nome: Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Números capítulo 23, versículo 19. Então, olha, o verdadeiro Deus cumpre a sua palavra e ela jamais falhará. Repita comigo: a palavra de Deus jamais falhará. Irmãos, eu falho, você falha, o que a gente fala, falha. Mas a palavra de Deus não falha. Não há possibilidade de erro na palavra de Deus. Por isso, prestem atenção, por favor, em nome de Jesus. Entendam isso. Se a palavra de Deus não falha, cuidado quando você disser que você tem uma palavra de Deus. Porque palavra de Deus não falha. E Deus não muda de ideia. Tem muita gente falando que Deus está falando, mas Deus não está falando. E o problema é que a gente fica com medo de estar julgando. Só que se a gente não fizer esses apontamentos em nome do Senhor, irmãos, a gente vai ter um sério problema de falsa profecia correndo na igreja. Porque às vezes a gente fala: não, eu não sei se é de Deus ou não. Não é de Deus. É da carne, é da sua vontade. Porque o que Deus fala se cumpre. Tem muita gente que perdeu a vergonha e fala em nome de Deus e as coisas não se cumprem, e está tudo certo. Só que Deus fala: olha, quando um profeta falar em meu nome e não se cumprir, esse profeta deve ser apedrejado, morto, porque ele está tomando o meu nome em vão. Tomar o nome de Deus em vão não é quando você está brincando lá com alguém e de repente você fala: meu Deus do céu, epa, tomei o nome de Deus em vão. Não, é mais sério do que isso. É quando você está falando que Deus está falando, sendo que Deus não está falando. Porque se Deus fala, tem que se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se a gente entende isso, irmãos, a gente vai entender o peso das profecias do Antigo Testamento. Porque todas as palavras ditas pelos profetas no Antigo Testamento se cumpriram a respeito de Jesus, e o que não se cumpre é falsa profecia. Então, por favor, em nome de Jesus,
Se você tem mania de falar que Deus está falando com você, cuidado, coloque um guarda na tua boca, porque você pode estar tomando o nome de Deus em vão, e isto é pecado. E é um pecado grave, porque você está fazendo outras pessoas se renderem àquilo que você acha que é Deus, mas não é Deus. Ah, mas eu estou convencido. Mas o seu convencimento não significa que é Deus. Pode fazer sentido para você, mas isso não é Deus. Mas pastor, como que eu sei que é Deus? Porque Deus nos fala pela palavra dEle. Deus não vai contra a palavra dEle. Toda a palavra de Deus é palavra de Deus. Então você toma cuidado com as coisas que você fala que é de Deus, irmãos, porque eu vejo muito, mas muito crente, falando que Deus disse, Deus falou, Deus aconteceu, e Deus não está falando coisa nenhuma. Ah, pastor, eu vou para outra igreja que Deus está mandando. Como assim? É Deus que está mandando? Ah, pastor, eu vou fazer tal coisa que Deus está mandando. Deus está mandando? Como assim? Aonde está isso nas Escrituras? A gente não tem respaldo para essa. Não, mas é porque eu estava dormindo, e eu tive uma visão, e o anjo veio, e ele apareceu, eu senti até o vento batendo na minha orelha. Cuidado, quando você diz que é Deus, onde Deus não está. Tem muita coisa que é engano. E Jesus nos alerta a respeito disso. Por isso, irmãos, a única coisa que não fará a gente sair no engano é a palavra de Deus. Aqui não tem engano. Aqui não tem engano. Eu posso falar seguramente, porque eu sei que vai se cumprir. E, aliás, eu não sei se vocês sabem, mas em 1882, eu estava lendo um artigo que lançaram recentemente, eles acharam o mais antigo registro da Arca de Noé, em 1882. E isso, aliás, antes de 1882. Em 82, ele foi para o acervo do museu acho que da Inglaterra, agora eu não me lembro o local, ou da Grécia, o mais antigo relato, escrito no cuneiforme, desenhado no cuneiforme, da Arca da Aliança. E nessas escritas do cuneiforme, eles viram lá o relato, eles conseguiram decifrar agora, recente, agora eles conseguiram decifrar o que estava escrito, e estava falando sobre a Arca de Noé, explicando onde que ficava, onde a arca ficou, que era no Monte Ararat, exatamente como a Bíblia diz. É um cuneiforme escrito pelos babilônios. Olha só, você vê relatos de tanto tempo, escrito há tantos anos, achado arqueológico, dentro daquilo que a gente está falando, confirmam as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é a verdade, então ela não falhará jamais. Agora, entenda uma coisa, abra sua Bíblia no Isaías 46, no versículo 9 e o versículo 10. Isaías 46, versículo 9 e versículo 10. Diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Verso 10, desde o princípio anuncio o que há de acontecer,
e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Deus está falando, tudo que eu estou falando vai se cumprir, porque eu vou realizar toda a minha vontade. Olha o que a Bíblia está falando a respeito de Deus. Eu queria pedir para soltar o slide, vamos lá para o slide agora. Eu quero mostrar para vocês a vontade de Deus se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Jesus foi profetizado desde Gênesis capítulo 3, logo a queda do homem. Já foi profetizado a vida de Jesus Cristo. Jesus já foi planejado antes da fundação do mundo. Deus já havia falado a respeito de Jesus. Por quê? Porque era plano de Deus que Jesus viesse para dar resposta ao pecado. Deus precisava dar uma resposta à maldição, porque Deus não ia entregar a terra para o mal, e Ele não vai entregar para o mal. Então, quando o mal veio para o mundo, Deus que é soberano, Deus que conhece todas as coisas, já providenciou a resposta, porque Deus não pode ser surpreendido. Então Deus já providenciou a solução, a resposta para o pecado. Por isso, desde o início, Deus já havia falado a respeito de Jesus Cristo. Jesus é a resposta para o problema do pecado do homem. Aliás, Jesus é a resposta para toda a disfuncionalidade humana. Ele é a resposta. E nós vamos ver isso porque estava profetizado desde o Antigo Testamento. Vamos lá, próximo slide. O propósito então da profecia é revelar que Deus é o único e verdadeiro, cujo conhecimento é infinito e cuja palavra não falha. Reconhecer que todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. E por último, anunciar que o Messias será plenamente reconhecido com base em suas credenciais. Jesus será reconhecido pela sua credencial. Ele será identificado. Presta atenção lá vamos ler Romanos, pode voltar, eu quero ler esse texto. Isaías 48, verso 3 e 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Você pode deixar o slide aí? Isaías 48, abra sua Bíblia lá. 48, versículo 3, versículo 5, a Bíblia diz assim: desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou, eu as fiz ouvir, de repente agi e elas se cumpriram, porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer, antes que conhecessem, para que você não dissesse, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a imagem de fundição, as ordenaram. Então o Senhor já havia falado a respeito da vinda de Jesus, e Romanos 1, abra sua Bíblia lá também, versículo 2, olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 1, versículo 2 e até o versículo 4. Que aquele, no passado, prometeu por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, Jesus é a resposta de Deus, é a promessa de Deus para o homem. Próximo slide. Jesus havia sido revelado pelo Antigo Testamento. Se não fosse o Antigo Testamento, e se não for o Antigo Testamento, nós não temos capacidade nenhuma de identificar o verdadeiro Cristo. Ah, mas a gente tem os evangelhos, sim. Os evangelhos contam a história de Jesus, mas a gente não tem o respaldo para entender
quem é Jesus Cristo. Então a gente vai ver que o próprio Novo Testamento faz isso. O próprio Novo Testamento está dizendo que ele é reconhecido Cristo por causa do Antigo Testamento. Mateus capítulo 5, no versículo 17, fala isso, eu botei errado ali, não é 7, é 17, que é o texto que nós decoramos, não é? O que está escrito lá em Mateus 5, 17? Não pensem que eu vim... Mas eu vim para cumprir. Vamos ver um outro texto? Lucas 24, 27 e 44. Vamos ler esses dois textos aí, esses dois versículos. Lucas 24, 27 e o 44. Diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E o 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês? Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Observem, vários textos das Escrituras estão dizendo que era necessário, inclusive por boca do próprio Cristo, era necessário que ele cumprisse o Antigo Testamento. Era necessário porque ele está apontando o Antigo Testamento. Jesus está sendo validado pelo Antigo Testamento. Então, quando a gente vai para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Parece que o que eu estou falando aqui é lógico, mas na prática muitas vezes não é. Por causa de uma ideia que nós temos às vezes de dizer, não, o Antigo Testamento já passou, o Antigo Testamento não tem muito a ver com a gente hoje. Não, o Antigo Testamento aquilo é coisa da lei, então a gente agora está na graça, porque a maldição da lei, aí a gente entende que a lei é maldita, e aí a gente fala, não, é passado. Novo Testamento é que interessa para a gente, porque o Novo Testamento aponta para Jesus. Por causa disso, muitas vezes, cresce a ideia de que, por exemplo, Cristo não tem nada a ver com o Messias do Antigo Testamento, não tem nada a ver com o Messias do Novo Testamento. Os judeus, por exemplo, defendem essa ideia, porque eles falam, olha, Jesus não cumpriu as leis, as profecias do Antigo Testamento. E se ele não cumpriu, então ele não é o Messias. Aí a gente, inocente na parada, a gente faz o quê? Fala, ixi, então deve ser isso mesmo. Só que se a gente tiver fundamentação bíblica, a gente vai poder rechaçar, falar, olha, você está enganado, porque Jesus cumpriu toda a Escritura. Está escrito aqui, ó. Jesus não cumpriu parcialmente, e as que ele ainda não cumpriu, é porque ele ainda virá uma segunda vez, e as profecias contemplam a segunda volta de Jesus. Mas, da primeira vinda, toda ela foi cumprida. Não há nada que ficou para trás, não há nada descosturado, não há profecia sem cumprimento, não há verdade que não havia sido revelada. Não, em Jesus Cristo toda a verdade foi revelada, toda a palavra se cumpriu, e Jesus está dizendo isso. Importa que eu cumpra tudo que foi dito, toda a profecia, toda a lei de Moisés e os salmos. Tudo que está escrito a respeito dele, ele cumpriu. Irmãos, a gente precisa entender essas coisas. Se a gente entender isso, se a gente conhecer isso, ninguém passa a gente para trás. Não dá para a gente ler todos os textos aqui, mas você vai ter isso gravado, está sendo gravado, você vai poder assistir em casa depois, e você pode ver cada um desses versículos que nós apontamos aqui. Próximo slide. Então, as profecias foram cumpridas em Jesus. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 18. Olha lá.
O que a Bíblia fala a respeito disso? Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Versículo 10. Não, capítulo 10, perdão. Vamos lá para o capítulo 10 de Atos. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Os profetas dão testemunho. 13:29, vamos lá. Vamos lá que tem muito texto bíblico, olha lá. Ó. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo quando Jesus morreu. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele. Jesus cumpriu. Não precisa ficar com medo de afirmar isso não. Se alguém disser a você, ele não cumpriu o texto do Antigo Testamento, não tenha medo em afirmar que Jesus cumpriu tudo. Ah, mas é porque eu não sei se está na Bíblia. Jesus cumpriu tudo. Quem não sabe o que está falando é quem afirma essas mentiras. E mentira repetida várias vezes vai se tornando verdade. Irmãos, nós não podemos nos render às falácias. Isso precisa ser muito claro na nossa mente. Romanos 1:2, vamos lá, não vou ler todos os textos, mas vamos lá. Romanos 1:2. Aquele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Jesus foi prometido pelos profetas, portanto, ele é o cumprimento da profecia, da promessa. Ele é o cumprimento. Mateus capítulo 2, vamos lá? Como eu disse a vocês, eu não vou ler todos os textos, pegando só alguns aqui. Versículos 4-6. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e os escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor dentre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Jesus fora prometido, profetizado, e ele está cumprindo toda a profecia. Próximo slide. Primeira coisa que a gente pode tomar como ponto de partida no entendimento do cumprimento das promessas de Jesus no Antigo Testamento são as profecias, as festas bíblicas que são proféticas. Todas as festas bíblicas são apontamento da pessoa de Jesus. E isso, irmãos, é importante. Por quê? Às vezes, aqui, graças a Deus, não acontece, mas quando nós vamos celebrar festas bíblicas, as pessoas pensam, está querendo judaizar a igreja. Isso, irmãos, é pura ignorância de quem não conhece as Escrituras Sagradas. Porque todas as festas bíblicas estão se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, celebrar uma festa bíblica é celebrar o cumprimento de uma profecia. Por isso Deus fala, celebrem as festas, porque essas festas são proclamações, são anunciações. Você tem, por exemplo, a celebração da ceia, que é feita numa festa de Páscoa. E Deus vai nos orientar a celebrar a Páscoa. E na festa de Páscoa nós celebramos a ceia. E a ceia, ela tem esta ideia, nós começamos a entender, isso foi uma tradição da igreja, começamos a celebrar a ceia por causa do significado
da ceia pascal. Portanto, a ceia que nós temos aqui, ela é um extrato da ceia pascal. E o que Paulo vai dizer a respeito da ceia pascal? É que nós estamos anunciando a morte do Senhor, ou seja, é uma profecia cumprida até que Ele venha. Portanto, irmãos, celebrar as festas bíblicas é necessariamente anunciar o cumprimento de uma promessa. É anunciar o fundamento dessa festa. Se a gente abre mão das festas bíblicas, nós paramos de anunciar um fundamento. Está entendendo, irmão? Você sabia que as festas bíblicas, elas não são para os judeus? Você sabia que as festas bíblicas, elas são para o povo de Deus? O povo da aliança? Porque se o judeu, circuncidado na carne, não tiver uma aliança com Deus, ele não é povo de Deus. Paulo fala sobre isso. Mesmo circuncidado na carne, ele precisa da aliança, porque se ele quebra a aliança, Deus não tem parte com ele. Deus fez isso na história de Israel. Todas as vezes que o povo quebrava uma aliança com Deus, Deus fala: vocês não são mais meus filhos, estão dispersos, as promessas estão suspensas. O povo precisava voltar com o rabinho entre as pernas pedindo perdão, e aí o Senhor restaurava e restabelecia a aliança. Portanto, povo que ignora a Deus, mesmo sendo circuncidado na carne, não é povo do céu. Precisa de salvação, precisa de arrependimento, precisa de restabelecer a aliança. Portanto, as festas bíblicas, elas não foram dadas a um povo sem aliança. As festas bíblicas foram dadas para o povo da aliança. E se a igreja está unida a Jesus Cristo, ela tem sentido se apropriar destas festas, porque elas são do Senhor. Levítico, no capítulo 23, vai falar das 7 festas principais: festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Eu coloquei aqui mais ou menos a média, que acontece entre março, abril, junho, maio, junho, setembro, outubro, tá? Elas acontecem. Na festa de Páscoa, essa festa ela se cumpriu, é uma promessa. Festa de Páscoa é uma promessa. E ela se cumpre, na pessoa de Jesus, na morte de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 5, 7, só para você sentir que os apóstolos entendiam assim. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Olha o que Paulo fala sobre esta festa bíblica. Joguem fora o fermento velho para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Veja, quem faz a associação de Jesus com o Cordeiro Pascal é o apóstolo Paulo. Ele está falando, ele é a profecia, ele é a festa, ele que dá sentido à festa. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o cumprimento dessa festa. Os pães ázimos é o andar puro. Paulo também fala isso no versículo 8. Olha lá o versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo está falando, vamos celebrar a festa. E vamos celebrar a festa com a pureza, porque está cumprida em Jesus. Primícias. É uma festa que fala e anuncia a ressurreição de Cristo. Está cumprida em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 23. Não vou ler todos. Pentecostes, derramar do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos 2, 4. Nós temos a promessa e o cumprimento da promessa. Trombetas, a festa das trombetas. Veja,
Depois da festa de Pentecostes, o Espírito Santo vem. Qual é a próxima festa que vai acontecer depois da descida do Espírito Santo? A festa de Pentecostes. Depois que a palavra foi dada, veja o que acontece. Você vai ter a festa das trombetas, a mesma coisa que está acontecendo nos nossos dias, segundo a profecia. Depois que o Espírito Santo desceu, o próximo evento que nós teremos na história, que já estamos tendo na história, é o toque das trombetas. Irmãos, sabe quantas trombetas já foram ecoadas nessa festa das trombetas? 6 trombetas. Nós estamos esperando o ecoar da última trombeta. Porque a última trombeta, ela encerra o ciclo da festa das trombetas, e ela inaugura a festa dos tabernáculos. Mas antes, entre a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos, haverá o Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, o que a profecia bíblica vai chamar de o dia do Senhor. E aí Israel vai prantear e chorar como quem chora pelo unigênito. Isso significa que haverá um dia de arrependimento e contrição. Por isso, Israel até hoje celebra o Yom Kippur. O Yom Kippur está entre a festa das trombetas e a festa dos tabernáculos. Irmãos, isto está na profecia bíblica de Apocalipse. Observem que as festas estão anunciando a pessoa de Jesus Cristo. Se você não entende isso, elas se tornam festas sem sentido, apenas coisa de Velho Testamento, que não tem nada a ver com a gente. E se não tem nada a ver com a gente, também Jesus não tem nada a ver com a gente, porque essas festas, elas estão centralizadas em Jesus Cristo, se cumprem em Jesus. Portanto, você vai ter a festa das trombetas, que é o reajuntamento de Israel. Olha lá, Mateus capítulo 24, versículo 31. Vamos ler esse daí, só para vocês verem. Ó. Mateus 24 é um texto profético, sermão profético, verso 31, e diz assim, ó: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Festa da expiação, que é a purificação de Cristo, Romanos se cumpriu em Jesus, Romanos 11, 26. E a festa dos tabernáculos, que é a festa do descanso e reunião com Cristo, de acordo com Zacarias capítulo 14. E essa festa ainda não se cumpriu, por isso a gente não tem ela aqui no Novo Testamento, mas ela está profetizada em Apocalipse. E nós vamos ter, muito em breve, Jesus vindo sobre as nuvens dos céus, onde nós teremos o nosso descanso. Observem, as festas bíblicas estão anunciando a pessoa de Jesus, que já cumpriu a grande parte das profecias bíblicas. Portanto, irmãos, a gente sabe que Jesus é o Jesus das festas bíblicas. Por isso eu digo a vocês, não ignorem as festas bíblicas. Por favor. Eu já vi crente falar tanta besteira a respeito de festa bíblica. Ah, porque isso é coisa de judaísmo. Irmão, não sabe Bíblia e fica jogando besteira. Você sabia que o que você fala, você pode estar indo contra a vontade de Deus e trazendo peso para o povo de Deus? Você sabia disso? Cuidado com o que você fala a respeito das coisas de Deus. Se você não sabe, boquinha fechada é melhor do que condenar o que você não sabe. Então aprenda. Saiba que Deus estabeleceu essas festas bíblicas, é a ordem dele, está na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia, se você acredita que a sua Bíblia é para você, está lá. Você vai abrir Levítico 23, você vai achar lá. Se está na sua Bíblia, então saiba que não está ali por acaso. E se está, ela tem um propósito. Então cada festa bíblica está anunciando Jesus Cristo. E a gente
celebra as festas bíblicas, porque elas anunciam Jesus Cristo. Se não tem a ver com Jesus, não tem a ver com a gente. Se tem a ver com Jesus, tem tudo a ver com a gente. Entenderam, irmãos? Então, é muito importante a gente entender isso aqui. Próximo slide. As profecias do Antigo Testamento cumpridas em Jesus. A profecia diz que Jesus precisava nascer de uma semente de uma mulher. Escuta, não é uma mulher diferente das outras. Ele precisava nascer de uma mulher. Por quê? Porque a humanidade sai de uma mulher. Porque Jesus precisava ser humano como nós somos humanos. Por isso ele veio de uma mulher. Gênesis 3,15, abra sua Bíblia lá, vamos ver. Olha a profecia. Olha a profecia. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, havia uma profecia, por quê? Porque a mulher havia pecado. Está em Gênesis. Eva pecou. E aí o Senhor, para tratar do problema do pecado da mulher e tratar com a serpente, o Senhor fala: eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência da mulher. A palavra se cumpriu? Vamos ver, Gálatas 4:4. Diz assim: mas quando chegou o tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio filho de mulher. Ele tinha que ser nascido de uma virgem. Era uma ordem bíblica. Jesus foi profetizado em Isaías 7,14 que viria de uma virgem. Cumpriu a profecia, Mateus capítulo 1, versículo 18, 24 e 25. Também Lucas 1, 26 a 35. Jesus nasce de uma virgem. Agora escuta isso. Algumas pessoas vão dizer que que Maria é esposa do Espírito Santo. Pura heresia. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não pode casar. Escuta isso. Não existe casamento de Deus. Deus não se casa. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus tem uma família de filhos. Espírito Santo não tem mulher. Até porque Espírito Santo no judaísmo é feminino, não é masculino. Porque o Espírito Santo é o gerador da vida. O que aconteceu foi que o Espírito Santo gerou gerou um filho no ventre de Maria. Isso se chama milagre, isso não se chama copulação. O Espírito Santo não teve um orgasmo, ele não colocou uma semente, ele gerou, é diferente, é um milagre. Jesus foi gerado de milagre. Tudo que Satanás quer fazer é confundir a cabeça das pessoas que não têm discernimento, para que elas possam ter uma explicação racional da vida de Jesus. É como se Maria tivesse se desposado do Espírito Santo e tivesse um filho. Não aconteceu isso. Maria foi uma mulher cheia da graça de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa mulher andou com Deus, mas ela era uma mulher, e ela precisava da graça. Tanto é que ela vai dizer: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Porque Maria reconhecia que ela também era pecadora e precisava da salvação. Por isso ela vai dizer: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque ela experimentou salvação. E Maria, então, recebe o Espírito Santo e ela é gerada. O Espírito Santo o anjo vai dizer para Maria: olha, o que está em você é gerado de Deus. Nós temos um milagre. E Jesus vem gerado do Espírito Santo. E também de Maria. No ventre de Maria. Então nós temos essa promessa, essa profecia, e foi cumprida. Jesus também foi profetizado que seria o Filho de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 7, 2:7. Outros textos vão falar sobre Jesus ser o Filho de Deus. A profecia se cumpriu, porque Jesus foi reconhecido como Filho de Deus. E Ele é o Filho de Deus. Agora, o que caracteriza um Filho de Deus, você sabe? Quem é o Filho de Deus? Filho de Deus é o que tem as características do seu pai. Entenda isso. Um filho, ele tem todas as características de um pai. O papel do filho é continuar o legado do pai. Ninguém vai continuar o meu legado nessa terra a não ser meu filho. Ou os meus filhos. Fora isso, a gente não tem. O filho, ele tem as características do pai, ele tem a responsabilidade do pai, ele tem o desenvolvimento do pai. Por isso que o pai tem que ensinar o filho. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, a gente perdeu muito isso, né? Hoje em dia tem muito pai que não sabe qual é o seu papel na família, tem muito filho que não sabe qual é o seu papel na família, e tem muitas famílias disfuncionais por causa disso, porque são pais irresponsáveis, filhos muitas vezes irresponsáveis, e a gente não sabe como é que funciona esse negócio. E aí a gente não sabe nem para que tem família. Mas entenda uma coisa, pai tem a responsabilidade de jogar o seu filho para frente. Pai, o teu papel não é dar uma profissão para o teu filho. Pai, o teu papel é dar um legado espiritual para o teu filho. O seu filho tem que continuar espiritualmente de onde você parou. Se Deus chamou você, e se Deus tem uma missão com você, essa missão vai continuar através do seu filho. Você sabia disso? Agora, se você não passar esse papel para o teu filho, Deus fez o quê? Passou a missão dele para o filho. O filho veio e formou discípulos. Jesus tem as características do pai. Jesus não pecou como o pai não pecou. Jesus amou como o pai amou. Jesus viveu como o pai viveu. Jesus e o pai são um. Você olha para Jesus e se confunde com o pai. Até onde começa o pai, aonde começa o filho, quem é o pai, quem é o filho. Não dá para conhecer, não dá para separar, porque o pai e o filho são um, porque um reflete a imagem do outro. Isso é ser filho de Deus. Agora veja só, a Bíblia chamou Jesus de filho de Deus, mas Jesus expandiu a filiação para a gente. Agora você também se torna filho de Deus. Isso significa que o legado do Pai agora também é seu e é meu. Nós somos filhos adotivos. Nós fomos adotados por Deus. Deus nos adotou. E quando Deus me adotou, irmãos, isso foi algo extremamente grandioso, porque agora eu tenho as características do meu Pai. E eu vivo para a glória do meu Pai. Você foi adotado. Somos filhos de Deus. Próximo.
Semente de Abraão, profecia e cumprimento, filho de Isaac, filho de Jacó, tribo de Judá. Essas são apenas algumas profecias do Antigo Testamento que apontam para Jesus na sua promessa e no seu cumprimento. Próximo slide. Linhagem da família, linhagem familiar de Jessé. Jesus precisava vir da linhagem de Jessé, e se cumpriu isso em Lucas 3. Casa de Davi, Jesus precisava ser da casa de Davi, se cumpriu a profecia. Nascido em Belém, se cumpriu a profecia. Jesus recebe presentes segundo a profecia, e ela se cumpriu. Na profecia, o nascimento de Jesus é marcado pela matança de Herodes com as crianças. A palavra se cumpriu. A profecia da existência de Jesus, na sua pré-existência como Deus, está cumprida em Lucas capítulo 2, Mateus 22. Ele era chamado de Senhor, profetizado lá em Miqueias, Isaías, e se cumpriu no Novo Testamento. Será chamado Emanuel. Isto foi profetizado em Isaías 7,14 e se cumpriu em Mateus. Toda a palavra de Deus no Antigo Testamento profetizando a respeito da pessoa de Jesus Cristo se cumpriu. Portanto, eu sei que o meu Cristo, Ele é filho de Deus, da casa de Davi, da tribo de Judá. Ele tem, que mais? Ele é da linhagem de Jessé, ele é um profeta, ele é sacerdote, ele é juiz, ele é rei, ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele tem zelo pelas coisas de Deus, e ele foi precedido por um mensageiro. Veja, Jesus tem zelo pelas coisas de Deus. Irmãos, isso significa que o Jesus que nós cremos como nosso Senhor, se Ele tem zelo pelas coisas de Deus, isso significa que o mínimo que nós devemos ter é zelo pelas coisas de Deus. Já parou a pensar nisso? Como nós temos tratado as coisas de Deus? A obra do reino de Deus. Isso envolve o seu compromisso com as coisas de Deus. Você sabia que quando nós programamos alguma coisa nessa igreja, nós estamos preocupados com a obra do reino de Deus? A gente não está preocupado aqui com o nome da igreja, com a placa da igreja, com a estrutura da igreja. A gente está preocupado aqui com a obra do reino de Deus. E se você sabia que você faz parte disso porque você se tornou um discípulo de Jesus, você tem que ter compromisso, zelo pelas coisas de Deus, porque Jesus tem, profetizou e Ele cumpriu. Jesus tinha zelo. Jesus, quando Ele entrou na casa do Senhor, talvez você fale assim, mas isso aqui não é a igreja. Deixa eu te contar uma historinha. Na época de Jesus, isso aqui também não era a igreja. Na época de Jesus, o templo de Herodes não era a igreja, e Jesus sabia disso. Mas quando Jesus entra no templo de Herodes, que não era a casa de Deus, era pedra sobre pedra, Jesus sai quebrando ali, porque eles estavam vendendo, estavam negociando, comercializando dentro da casa de Deus, porque eles haviam quebrado o respeito pela liturgia cultica da sua época, porque eles já não estavam oferecendo o sacrifício como Deus queria. No prédio, não estou nem falando de gente. Jesus chega no ambiente do prédio, e Ele vai derrubar a mesa dos cambistas, e Ele vai falar, esta casa será chamada de casa de oração. Foi chamada e declarada, profetizada, como casa de oração para todos os povos. Vocês a estão tornando um covil de ladrões e salteadores. Observem, Jesus estava falando no ambiente do prédio. E eu quero que você entenda isso, porque Jesus tinha zelo pela obra do reino de Deus, e quando nós falamos de zelo pelas coisas de Deus, prédio também faz parte, você sabia disso?
Porque esse prédio foi construído desde do primeiro centavo juntado. Não foi para tornar isso aqui um salão de festas, mas se tornar um ambiente onde a palavra de Deus fosse proclamada. Portanto, irmãos, ter zelo pelas coisas de Deus é nossa responsabilidade. Jesus fez isso. Foi profetizado, foi cumprido. Eu coloquei aqui, nem coloquei todos, porque não ia dar tempo mesmo. Mas, ministério iniciado de Jesus em Galileia, profetizado e cumprido. Ministério de milagres, profetizado e cumprido. Mestre de parábolas, Jesus falou por parábolas, profetizado e cumprido. Ele entrou no templo, devia entrar no templo, foi profetizado e cumprido. Devia entrar em Jerusalém montado no jumento, foi profetizado e cumprido. Ele foi pedra de tropeço para os gentios, foi profetizado e cumprido. Ele foi luz para os gentios, foi profetizado e cumprido. Ele precisava ressuscitar, foi profetizado e foi cumprido. Tem mais? Não? Tem mais, só que eu não coloquei aqui. Eu quero que você entenda que existem 200 e lá vai fumaça, não guardei, profecias a respeito de Jesus, e ele cumpriu todas elas. E as que ele ainda não cumpriu, ele vai cumprir em breve. Portanto, irmãos, Jesus Cristo, nós o conhecemos pelas profecias do Antigo Testamento, pela palavra do Antigo Testamento. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não podemos servir a um outro Cristo, senão o Cristo da Bíblia Sagrada. Amém? Vamos ficar em pé? Amém.